Olá, está começando mais um Diálogo Automotivo e hoje nós vamos falar de mercado e inteligência de mercado. Vem com a gente. Hoje estamos recebendo neste Diálogo Automotivo Marcelo Gabriel, Head do Afterlab, que é a empresa de pesquisas e business intelligence do aftermarket automotivo brasileiro. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Cláudio, é um prazer. Falar um pouco do mercado, do que a gente faz, é sempre um grande prazer. Marcelo, vamos falar aqui do viés, que é o índice apurado pelo Afterlab, mensalmente. É um índice que trata da comparação do desempenho do varejo no mês corrente, ou no caso, mês passado, em relação ao mesmo mês de 2021. Eu estava lendo a sua análise, eu gostaria que você comentasse, aliás, para você, gestor que está nos assistindo, leia a análise completa do viés, escrita pelo Marcelo Gabriel, será publicada no Novo Varejo Digital, edição 357, que você encontra no site do Novo Varejo, e também na edição impressa número 358. Marcelo, esta edição de março do Viés é particularmente importante porque a pandemia no Brasil começou em março de 2020. E nós fechamos agora, então, portanto, 2 anos de pandemia e estamos entrando num período aí de endemia. O próprio ministro da Saúde cancelou a emergência sanitária no último domingo. Então eu gostaria que você comentasse, fizesse um balanço efetivamente desses 2 anos e especificamente desse viés que você analisou recentemente, março de 2021 versus março de 2022. Perfeito, Cláudio. Então, para a gente começar e pontuar um pouco essa questão do viés, que são a variação nos índices, a gente chama de variação dos índices e indicadores, lembra que ele vem sempre a partir das pesquisas Mapa e Onda, que são as pesquisas que são feitas ininterruptamente pelo Afterlab, que é a empresa de pesquisa e inteligência de mercado do Grupo Novo Meio, desde abril de 2020. Então você imagina que desde abril de 2020 esses dados estão sendo coletados semanalmente em 4 dimensões. A dimensão quebra ou ruptura no abastecimento, variação de preço, variação nas compras e variação nas vendas. Dentre os modelos que nós propusemos de análise no Afterlab, a gente descobriu que a compra ela é sempre resultante da variação das outras 3 dimensões. Variação nos preços, ruptura no abastecimento e variação nas vendas. O que a gente percebe ao longo dessa série que a gente vem coletando aí há 2 anos, quase 3 anos, entrando agora para o 3º ano de coleta, né, que foi 2020, 2021 e 2022. Então, a partir de agora, desse mês de abril de 2022, a gente entra no 3º ano de coleta desse dado. O que a gente percebeu? Que sempre que você tem uma quebra no abastecimento ou um aumento nas vendas, você tem um impacto direto nas compras. E é o que a gente chama, em econometria, de um painel atrasado. O que é um painel atrasado? Você tem uma variável que influencia a outra tardiamente. Então, o impacto na semana que você teve uma ruptura maior na entrega ou um aumento no preço, ele tem 1 semana ou 2 semanas depois, ele tem esse impacto direto na variação da compra. Então isso, para quem trabalha com série temporal, para quem trabalha com dados econométricos, é muito importante entender essa dinâmica. E aí, voltando à tua pergunta inicial, o que esse viés relativo aos meses de março de 21 e 22, por que ele é tão importante? Então, primeiro, porque, como você mesmo comentou, o coronavírus já não é mais uma pandemia. O coronavírus ele veio para ficar. Então, da mesma forma que nós temos o vírus influenza, que é o vírus da gripe, que todo ano nós temos que tomar uma vacina contra a nova cepa do vírus influenza, e só assim um parênteses, eu não sou biólogo, mas entendo um pouco dessa questão, todo vírus ele é mutante. Então, o vírus ele vai se mutando em resposta aos anticorpos que nós produzimos. Então, a gente tem anticorpos para o vírus influenza e a gente sempre vai, se não estiver vacinado, a gente inocula esse novo vírus para que o organismo possa produzir os anticorpos. Então, a gente vai ter o vírus ou o coronavírus, ele vai estar presente na nossa vida. Então, não sei se isso é uma boa ou uma má notícia,
mas é mais um dos vírus que fazem parte do nosso cotidiano. Então a gente tem o vírus da varicela, que é o vírus da catapora, a gente tem o vírus da influenza e agora tem o coronavírus. Então a gente convive com bichos grandes e convive com bichos pequenos dentro do nosso corpo. Então, isso já é uma endemia. Então, quem não teve coronavírus ou quem já teve coronavírus, se prepare para ter coronavírus no futuro com menos letalidade. Então, hoje nós já temos a alta taxa de vacinação, já temos uma imunidade, não é a imunidade de rebanho que o governo falava tanto, mas já existe uma imunidade coletiva e não uma imunidade de rebanho com relação ao vírus. E aí, o que esse viés de março ele traz de interessante? Primeiro, a gente começa mostrando como é que foi a evolução da pandemia no Brasil pelo número de óbitos. A gente lamenta os mais de 650 mil óbitos que nós tivemos neste período, mas a gente observa, aí temos que ser bastante pragmáticos nessa perspectiva, porque exatamente há um ano, em março de 2021 ou abril de 2021, nós estávamos no pico da segunda onda de Covid. Então, tivemos a primeira onda do Covid, as pessoas ficaram apavoradas, com medo, lockdown, isolamento social. Houve um arrefecimento dessa primeira onda e aí, quando a gente estava em março e abril de 21, foi justamente o pico da segunda onda. Então, isso tem um marco importante na economia e na sociedade, porque nós vivemos ali o pior período em termos de óbitos. E agora nós temos março de 2022 para comparar. Então, essa análise é importante porque a gente compara os dois períodos. O que a gente observou? A gente observou que todos os indicadores pioraram e pioraram muito em relação a março de 22 e março de 2021. A gente escuta muitos empresários reclamando da falta de peça e escuta muitos empresários reclamando da variação no preço. Nessa análise, nós aplicamos algumas técnicas estatísticas bivariadas para testar o efeito dessas médias e encontramos que o preço ele teve uma variação muito significativa de março de 21 para março de 22. Então, esta reclamação do aumento de preço, ela é real e está registrada na pesquisa. Então, isso que é interessante quando você trabalha com pesquisa, que é um pouco do que a gente vai conversar depois sobre Business Intelligence, mas o que é importante quando você trabalha com pesquisa? Você sai do eu acho, do achismo e passa para a evidência, passa para o eu sei. Então, hoje a gente tem ali subsídios para dizer houve sim uma variação importante nos preços e essa variação foi estatisticamente significativa. Parece um jargão muito técnico, mas o que a gente quer dizer? Que essa variação não foi ao acaso, essa variação de fato aconteceu. E quando a gente olha a ruptura no abastecimento, a quebra, o que a gente observou? Que nas regiões norte e nordeste foi onde sofreu mais essa variação do abastecimento. E isso se explica pelas questões logísticas. São as regiões mais distantes dos centros de abastecimento. A gente não pode esquecer que o eixo de abastecimento está no centro-sul e aí você tem norte e nordeste com mais distância. Você sabe que para chegar a mercadoria, por exemplo, em Manaus, ou é de avião ou é de barco. Não tem a transamazônica, não existe de verdade. Então você tem todas essas dificuldades aí para fazer essa análise. Então por isso que é importante você ter esses dados do viés para poder analisar. Muito bem, nós estamos conversando neste diálogo automotivo com Marcelo Gabriel, head do Afterlab. A conversa continua depois deste intervalo, a gente já volta. Para qualquer viagem, qualquer motorista, qualquer carro ou qualquer estrada. Nós somos os melhores amortecedores. Monroe Amortecedores. Um dia, seres humanos e máquinas encontrarão a sintonia perfeita. Veremos linhas de montagem cada vez mais inteligentes. Tudo será testado, e um dos mais complexos laboratórios do mundo vai ser no Brasil. Um dia, inovação será o principal produto de um fabricante de filtro. Viveremos muito mais com olhos no futuro do que em conceitos do passado.
Um dia, uma das mais avançadas fábricas de filtros do planeta será brasileira. E os padrões que ela criar vão inspirar o mundo todo. Este dia já chegou na Techfil. O futuro é Techfil. Estamos de volta com Marcelo Gabriel em mais um Diálogo Automotivo. Marcelo, você falou aí da inflação nas autopeças, você falou do desabastecimento. Eu queria ir mais a fundo em relação a causas, na sua interpretação. Nós tivemos, no começo da pandemia, uma crise no abastecimento de matérias-primas e insumos, até embalagens. Nós tivemos a questão dos semicondutores, que persiste. E eu já li previsões de que essa questão não vai se normalizar até 2024. A gente tem um aumento muito grande no consumo desses produtos em razão dos outros equipamentos que eles integram, como, por exemplo, monitores, televisão, celular, computador. Então, a montadora ganhou uma nova concorrência e não existe ainda uma base industrial para suprir essa nova demanda e vem sendo criada em alguns produtos. A gente viu que na Alemanha foi inaugurada recentemente uma fábrica de semicondutores, mas ainda é muito cedo para dizer se isso vai resolver. Porém, nós temos as outras peças que não envolvem os semicondutores, né, que são a maioria. E o que nós temos assistido nas pesquisas MAP e Onda é que o varejo tem uma percepção de alta permanente nos preços, desde o início da pesquisa, assim como uma percepção permanente de desabastecimento. Quais são as causas que você enxerga para essa percepção continuada? E você entende que há uma luz no fim desse túnel para a solução desses problemas? Porque a indústria diz que o problema já foi resolvido, mas o varejo, lá na ponta, quando a gente conversa com ele continua se queixando. Que saudade do carburador, né? Não tinha nenhum problema de injeção, nada eletrônico. Maravilhoso, mas não para de engasgar, viu? Eu sou a pior pessoa para falar de carburador aqui, mas vamos lá. Então, a questão do fornecimento e do preço é assim, estamos realmente inseridos numa economia global. A economia globalizada, ela se nota diariamente no que a gente tem. Falta de matéria-prima. Vai continuar faltando matéria-prima. Por quê? Porque você tem um aquecimento da economia chinesa e quando a China cresce 2 ou 3%, isso já é um impacto absurdo para o mundo. 2 ou 3% de crescimento adicional no PIB chinês é o PIB brasileiro, se a gente fizer as proporções. 210 ou 220 milhões de habitantes aqui, 1,4, 1,5 bilhões de habitantes lá na China. Então, todo o aquecimento econômico na China e na Ásia, especialmente na China, vai impactar no comércio e na produção de commodities, que são as matérias-primas mesmo, aço, borracha, alumínio, tudo isso, plástico, tem essa influência. Com relação, então isso tem um impacto direto na falta de insumos. Tivemos, como você bem falou, no começo da pandemia, um problema enorme de logística mundial, falta de containers, tivemos um problema de navios que não tinham onde atracar, porque estavam todos em medidas sanitárias, não podiam atracar, não sabia se a tripulação estava ou não contaminada. Então nós tivemos um período realmente de caos. Hoje, quando a gente olha para trás e lembra esses 2 anos que nós passamos, a gente tem que ter a plena consciência de que nós vivemos uma situação de guerra. Nós vivemos uma situação que nunca foi vivida pelos nossos pais, pelos nossos avós, na dimensão que ela teve. Mas nós tivemos as 2 guerras, tivemos a gripe espanhola. Sim, mas elas tinham alguns focos específicos. Embora a Segunda Guerra você tenha, o palco dela tenha sido Europa, norte da África e até um pouco da Rússia, depois União Soviética, o Brasil participou, mas não sofreu tanto quanto esses países europeus. E hoje a pandemia ela impactou todo mundo. Aí alguém vai dizer assim, mas a África não impactou. De novo é um reflexo da globalização. Eu prefiro sempre uma abordagem mais pragmática e menos ideológica. Por que a África não foi tão impactada pelo coronavírus? Pela não inserção da África na economia global.
tirando os países do norte da África ali, da região do Maghreb, quando você pensa na África subsaariana, você só vai ter alguma coisa Angola com petróleo e África do Sul. Então, os demais países que formam essa África subsaariana, eles têm problemas muito graves e não estão inseridos na economia global. Por isso, não houve a transmissão e o tráfego do coronavírus. Então, isso é um ponto. O outro ponto, quando aumenta a demanda por commodity, isso é imediato. O preço vai subir também. Porque isso está... Economia, isso desde Marshall, no começo do século XX, a questão de oferta e da demanda. Marshall já estudava as elasticidades de preço no começo do século XX. E é o seguinte, onde tem maior aumento a demanda, o preço vai aumentar também. É o chamado ágil. A gente não ouve falar dessa palavra há muito tempo, mas na economia o jargão dele é o ágil. Então, teve esse aumento da demanda, aumentou o preço, isso tem um impacto direto na produção. Quando a gente fala que as fábricas já estão dizendo que voltou a produção normal, com certeza voltou. Mas lembre que hoje o portfólio que nós temos de peça no Brasil, ele não é 100% feito no Brasil. A gente tem muita fábrica que se utiliza das suas unidades fabris ao redor do mundo. Então, eu tenho um fornecimento, eu sou um fabricante global de autopeças e a minha melhor fonte de fornecimento é na Índia, a minha melhor fonte de fornecimento é na China, a minha melhor fonte de fornecimento é no que a gente chama de best cost country, os países do melhor custo. Só que nós estamos competindo o Brasil com o mundo. A nossa demanda compete com a demanda mundial. Então, há um aquecimento da economia nos Estados Unidos. De novo, a gente está falando de uma frota que é 10 vezes o tamanho da nossa. Aonde que eu vou direcionar a minha produção enquanto fabricante global? Eu tenho um aumento da demanda na China, um aumento de demanda na Índia. A gente está falando de mercados consumidores maiores que o nosso. Então, o Brasil hoje ele faz parte de mais um dos países que consome. A gente tem uma percepção até um pouco complexa, porque nos anos 60, 70 e 80, tudo que nós produzíamos era local, nós não tínhamos importação de peças, era tudo complicado. Quem lembra da Cassex, a Câmara de Comércio Exterior, o quanto era difícil você fazer uma importação, hoje nós tínhamos fabricantes locais. Então a percepção que a gente tem de que o fabricante é um estoque sem fim de peças, basta ele ligar as máquinas e produzir, não é mais realidade. O Brasil hoje está inserido e é mais um dos países demandantes por peça. Sem dúvida, hein? Até em consequência da diversificação da frota gigantesca que a gente teve a partir da década de 90, né? Marcelo, nós vamos falar no próximo bloco sobre inteligência de mercado, né? Mas eu queria fazer um aquecimento aqui nesses poucos minutos que nos restam. Eu queria que você conceituasse Business Intelligence para que todo mundo começasse o segundo bloco alinhado. Perfeito. Pior pergunta que você podia ter me feito, porque ela tem muitos significados. Quando a gente fala de Business Intelligence ou BI, tem muitos significados. Mas eu acho que o mais importante é você ter o domínio das informações do seu negócio na sua mão. E quando eu falo do seu negócio, é da porteira para dentro, da porteira para fora da sua empresa. E mais do que ter essas informações, mais do que ter os dados, é o que você transforma esses dados em informação e a tomada de decisão que você tem com eles. Eu tenho ouvido muita gente falar, não, agora nós criamos um departamento de BI aqui na empresa. E eu fico muito curioso para entender o seguinte, o que é este BI em cada empresa? Porque quando a gente pensa, eu tenho um departamento de engenharia na minha empresa. Ninguém tem dúvida do que o departamento de engenharia faz, o que o departamento de contabilidade faz, o departamento de expedição ou a parte de logística, mas a parte de BI realmente é algo que deixa muito curioso. É isso aí, então fique curioso você também, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse debate no nosso terceiro e último bloco desta conversa com o Marcelo Gabriel, head do Afterlab aqui no Diálogo Automotivo. Chegou a hora de você mostrar para todo mundo o que é ser fera em vendas. Com o curso EAD Consultor de Vendas Nakata, você vai aprender tudo o que precisa para se tornar um profissional mais completo e vencedor. Descobrindo tudo sobre autopeças e técnicas que vão te ajudar a conquistar mais clientes. Além de dar um up nas vendas, você também vai ser mais valorizado pelo mercado. É rápido, fácil, objetivo, gratuito e com certificado. Não perca tempo, faça agora mesmo o curso EAD Consultor de Vendas Nakata e transforme suas vendas. O
Bolota ficou tão surpreso quando percebeu que o carro do seu dono não fez mais aquele barulhão entrar na garagem que até preparou uma surpresa. O famoso prêmio não fez mais do que obrigação. Já estava na hora de colocar amortecedor COFAP, amigo. Conforto e segurança que merecem um troféu. Amortecedor é COFAP. Voltamos aqui no Diálogo Automotivo, hoje recebendo Marcelo Gabriel. Marcelo, você então disse que está curioso com relação ao departamento de BI que as indústrias ou as empresas, de uma forma geral, dizem ter implantado. Como, na prática, uma empresa, e nós estamos falando aqui para todo o perfil de empresa, né, desde o gestor de indústria que nos assiste até na ponta da cadeia, o varejo, o gestor da reparação, de que forma as empresas podem trabalhar com o Business Intelligence efetivamente, na prática e produzindo resultados? Perfeito. Vamos começar então desdobrando o que vem a ser Business Intelligence ou inteligência dos negócios. Todo negócio, Cláudio, isso é bem, vou dizer assim, começar bem didaticamente. Tudo o que você faz e você registra, você gera um dado. Então, no momento que as pessoas entram no computador da sua empresa, digitam a senha, você tem um dado dizendo que no dia X, a tal hora, o senhor Cláudio entrou na rede. Então, eu já tenho um dado. Todo dado, quando ele é interpretado, ele gera informação. Então, se nós coletarmos os dados de todos os dias que você entrou na empresa, nos 5 dias de segunda a sexta, eu vou saber qual foi a hora que você entrou e qual foi a hora que você saiu da rede. Que informação que eu tenho com isso? O tempo que o Cláudio permaneceu na rede. Essa informação é importante? Talvez para o pessoal de tecnologia da informação seja importante. Então, essa é uma informação que é gerada diariamente nas empresas, mas que precisa ver se ela é relevante para a tomada de decisão no negócio. Então, quando a gente pensa de BI e a gente está falando de business, a gente está pensando na tomada de decisão do negócio. Vamos pegar um outro exemplo. Um exemplo lá que você falou na ponta, alguém que seja o gestor de uma oficina, que esteja ali na reparação de veículos. Toda vez que entra um veículo e o veículo entra na sua empresa, você pode extrair informações desse veículo. Eu costumo dizer que com quatro dados muito simples, você consegue resolver a vida do seu cliente numa oficina mecânica. O dia que o carro entrou, o que estava registrado no odômetro no dia que ele entrou, aquele selinho no para-brisa dizendo qual foi a última vez que ele trocou o óleo, qual a quilometragem que ele estava e mais uma informação, uma quinta, que dia que foi feita esta troca de óleo. Não precisa ser um gênio da matemática, não precisa ser um gênio da programação para fazer uma conta muito simples. Se no dia X ele estava com 45 mil quilômetros, foi quando ele trocou o óleo pela última vez. No dia Y, que é hoje, quantos quilômetros ele está, eu já sei qual foi a média que ele roda por mês. Sabendo qual é a média que ele roda por mês, já dá para saber o seguinte, está na hora ou não de trocar o óleo? Ah, está com mais de 60 mil, com mais de 70 mil quilômetros, olha a correia sincronizadora, ou a correia dentada, como eles falam, porque é mais ou menos aí que ela começa a dar problema. Troque os filtros, olha as pastilhas, olha o disco. Então, com 5 informações, e essa informação ela pode estar armazenada num Excel, pode estar armazenada num Word, aonde você quiser. Mas essa informação, esse dado que você coletou, os 5 dados, se transforma em informação na sua gestão. É um start para novos serviços a partir de monitoramento realizado em relação ao óleo lubrificante, aos filtros, que as oficinas mecânicas deixam para os postos de gasolina. Deixa para o posto e deixa para o supertroca. E tem mais uma coisa, né? Isso eu aprendi com um palestrante que a especialidade dele é dar palestra para posto de gasolina. Vejo que a gente aprende com quem está, assim, se eu estou deixando a troca de óleo para o posto de gasolina, eu estou perdendo esse serviço enquanto oficina. O que eu aprendi com esse palestrante? O veículo chegou na sua oficina e não tem o adesivo da troca de óleo, qual que é a primeira reação do reparador? Puxa, eu não tenho a informação. Não, é o contrário. Fala assim, senhor, eu não sei quando foi a última vez, mas a partir de agora a responsabilidade é minha. E ele assume essa manutenção. Então esse é um exemplo muito simples de 5 dados que estão ali na cara do gol, como a gente fala, e que pode ser transformado
em informação de negócio, em inteligência de negócios, em business intelligence. E se eu consigo calcular a média que esse veículo roda por mês, eu consigo fazer uma informação que nós chamamos de uma tomada de decisão preditiva. Eu consigo prever o seguinte: o fabricante recomenda, quando não é uso severo, a cada 10 mil quilômetros a troca do óleo lubrificante. Se eu sei a média que ele roda por mês, eu vou saber quando que vai cumprir os 10 mil quilômetros. E eu antecipo a vinda deste veículo para a minha oficina. Então, quando o dono da oficina reclama que está sem serviço, na verdade ele está sem inteligência, porque o serviço está ali e passou na frente dele. Um outro exemplo clássico de inteligência de mercado é quando você vai fazer uma compra na Amazon. Então você vai comprar algum produto na Amazon e embaixo vem uma recomendação. Clientes que compraram este produto também compraram esse. O que a Amazon fez? A Amazon não é só o maior varejo do mundo. A Amazon é o maior gestor de dados do mundo, porque ele transforma dados em negócios. Olha o Business Intelligence de novo. Ele viu uma pessoa com o seu perfil, que compra regularmente um certo tipo de produto, pessoas com perfis semelhantes ao seu compram produtos semelhantes e outros produtos que você não está comprando. Qual é o algoritmo? Quando a gente fala algoritmo, é essa lógica que faz a concatenação dos dados. O que o algoritmo fala? Pessoas semelhantes a você, que compram produtos iguais a vocês, também compraram este produto. E imediatamente ele te oferece um combo embaixo. Compre esse mais esse por X, mais barato do que a compra individual. Vamos pegar esse mesmo exemplo da Amazon e levar para uma indústria de autopeças. Aonde está a origem da informação, Cláudio? Está no departamento fiscal. Quem emite a nota fiscal? Hoje, a nota fiscal ela é eletrônica. Você tem a DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, que é aquela impressa, mas essa informação ela vai em XML, que é um formato de arquivo, para a Receita Federal, validar e depois vai direto, essa nota fiscal eletrônica entra direto no departamento fiscal do cliente dessa indústria de autopeças. Então, eu sei o que eu vendo para cada cliente todo mês. Uma informação simples. E aí a minha curiosidade para entender o que os analistas de BI estão fazendo. Uma comparação muito simples. Classifico os produtos que eu vendo em ABC. Ah, mas como é que eu faço o ABC? Simples, o que o mercado diz. 80, 15, 5. 80% da minha venda, 15%, 5%. E comparo o desempenho de cada cliente contra a minha venda total. E eu tenho certeza, Cláudio, que vocês vão encontrar informações muito importantes de produtos que você deveria estar vendendo para o cliente A e não está. E isso te dá também uma outra perspectiva. E tem algumas indústrias de autopeça com as quais eu converso que já estão falando isso. Ele falou assim, olha, eu já divido os meus clientes em 2 segmentos. O segmento que só compra produtos da curva A, que faz esses 80%, e os clientes que vão até a curva A, B, C, até a Z, brincando aqui, que é a chamada cauda longa, que o Chris Anderson apresentou para a gente no livro dele chamado A Cauda Longa. E é justamente na cauda longa que está a rentabilidade. Então, de novo, Business Intelligence é inteligência de negócios. Aonde que está a rentabilidade? Porque ficar brigando pela pastilha do Gol é perda de tempo. Marcelo, nem pesquisa e nem Business Intelligence são vocações das empresas de autopeças. Obviamente, o core business é vender e lá na ponta, no reparador, é fazer a manutenção do veículo e também vender a peça, por que não? Mas o Afterlab tem exatamente essas 2 disciplinas como os serviços que ele está preparado para oferecer ao mercado. Fala um pouquinho do Afterlab, de que forma esses serviços estão à disposição de todos os elos da cadeia e qual é o apoio, portanto, que o Afterlab pode oferecer às empresas do aftermarket automotivo brasileiro. Tá. Se você for ver a literatura de negócios nos últimos 5 anos, você vai ver uma palavra constante em toda a literatura de negócios chamado data-driven, que seria dirigida pelos dados, ou a empresa direcionada pelos dados. O Afterlab ele pode fazer várias coisas, Cláudio. Ele pode ensinar as pessoas a fazerem, ensinar as pessoas a trabalharem com os dados na empresa,
tirar essas informações, criar modelos de consultoria que sejam possíveis, até a terceirização dessa gestão da informação do mercado. Além de fornecer para os interessados pesquisas de mercado. Porque, como você bem disse, a vocação das indústrias, o core business das indústrias é desenvolver, fabricar e comercializar peças. Não é necessariamente trabalhar a informação. E muitas vezes falta informação e não tem nem por onde conseguir, não sabe nem onde começar ou o tipo de pesquisa que pode fazer. Então, dentro dessas disciplinas da inteligência, é tudo isso que o Afterlab pode fazer. A gente discutiu já há muito tempo, e você vai lembrar disso, se não seria o caso da gente criar uma escola, uma Data Analytics School, uma escola para ensinar as pessoas no setor a utilizar os dados. E é uma ideia que não está ainda totalmente apagada, mas eventualmente faz parte da nossa missão, da nossa visão, ensinar as pessoas a trabalharem com dados e transformar isso em negócios. Muito bem, Marcelo, muito obrigado pela sua participação em mais esse diálogo automotivo. Com certeza você vai voltar porque o assunto é de grande riqueza, de grande valor para toda a cadeia e ainda temos muito o que falar, não é? Com certeza, Cláudio. A hora que você quiser, a gente volta. Este foi Marcelo Gabriel, head do Afterlab, a empresa de inteligência de mercado, de business intelligence e de pesquisas para o aftermarket automotivo brasileiro. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário também e se inscreva no canal para saber as novidades da ATV, que tem programa novo todos os dias. O Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira com mais um convidado muito especial. Até lá!